Porque há um mito dentro da Bolsa de Valores de que você vai ficar rico da noite para o dia. Né? De que é como se fosse uma roleta com um risco muito elevado, que você tem que fazer uma boa aposta, que você vai ter um resultado rápido e muito... e muito alto, né? Isso é um mito, isso não existe, né? Primeiro, bolsa, muito pelo contrário do que as pessoas falam, não é um investimento de curto prazo. Exatamente. É um investimento de longo prazo. Não é um investimento que você vai investir hoje para retirar amanhã. E ela é um investimento extremamente seguro. Existe aí o Samidana, que é um economista que hoje também trabalha na Rádio Jovem Pan. Ele fez um estudo onde ele mostra que a probabilidade de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores no primeiro mês é de mais de 50%. Em 10 anos, chega a 70% de ganhar dinheiro. E em 20 anos, é de 100%. Olha só. E existe também um caso bastante interessante que eu vi no podcast, um gestor de uma asset, de uma corretora, né? Que mostrou, eles foram fazer um estudo nas carteiras dos seus clientes. E eles viram que eles foram ver aquelas carteiras que mais se rentabilizaram no período que estiveram ali dentro daquela corretora. E sabe qual é a coisa mais interessante? Eram de pessoas já falecidas. Porque durante que tiveram processo de inventário, não puderam mexer nos seus investimentos, e aí o mercado fez o papel dele nas suas carteiras. Então, isso mostra que não é um investimento de curto prazo. Né? Então, essa é a primeira mentalidade que a gente está conseguindo desconstruir, de que isso não é um jogo, de que isso não é uma aposta, né? De que você está se tornando sócio de um negócio. Né, que você está se associando a alguém, você está sendo sócio de uma empresa já experiente, experimentada, com resultados, com governança, né? Então, que isso não é uma coisa que você vai colher frutos do dia para a noite. Sim. A própria Nike, né? Eu vou dar até alguns spoilerzinhos, mas porque a Nike ela é uma empresa que é disruptiva, de fato. Eles trouxeram esse conceito de disrupção há muitos anos atrás. Porque começaram trazendo calçados do Japão, aí deu problemas de negociação com fornecedores, começaram a produzir o deles próprios. O treinador de corrida do Phil Knight, que ele era corredor, o treinador dele fazia os tênis com solar de waffle, pegava a borracha, jogava porque lá nos Estados Unidos é muito tradicional, cortava, fazia os tênis. E daí eles começaram com uma empresa de corrida, eles migraram para outras modalidades, como o próprio basquete. E no filme Air, a história por trás do logo está até na Prime Video. Ele fala muito sobre isso. E você falando de riscos, isso de fato aconteceu. Porque se eles não tivessem fechado com o Michael Jordan, ia fechar a divisão. E o gerente responsável, que foi interpretado pelo Matt Damon, ele perderia o emprego dele, e essa sessão de basquete já seria extinta. Com certeza. Mas, de fato... E ela não seria a empresa que é hoje. Muda a história toda, né? Mas isso é muito comum. Falando de um outro livro também, porque antes de dar meu dividendo, eu fui executivo, eu trabalhei... Eu falo que eu trabalhei com experiências de quase morte empresarial, né? Porque são empresas já em uma deterioração econômica bastante significativa, né? Então, muitas tiveram que pedir apoio judicial, numa recuperação judicial, para tentar se soerguerem, né? Então, existe um livro bastante interessante também, que chama Os Reinventores. Esse livro ele mostra que as empresas, elas, lá nos Estados Unidos, aqui como a gente tem também na Exame as 500 maiores, tal, lá nos Estados Unidos existe também, chama a Forbes 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o que esse livro mostra? Né? Que as empresas elas têm um esforço enorme para chegar lá no topo. E quando elas chegam lá, elas param de se reinventar, de se inovar. Por quê? Eu estou aqui, eu sou o topo. Então, eu tenho que me manter de todas as formas. Né? E aí eu tenho que parar, eu não posso fazer nada de diferente, porque eu posso cair daqui a qualquer momento. E que isso está se acelerando. Essas empresas, muitas delas que estavam no topo, até desapareceram. O próprio exemplo é a Kodak, né? Que vendia filmes fotográficos e que foi aí a falência, né? Ela foi a falência. Fala, disruptivos! Curtiu o episódio de hoje?
Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!